Olá, este é mais um vídeo do nosso estudo sobre alianças e nós estamos aí na oitava aliança, que é a nova aliança, e você já se expôs aos vídeos anteriores, né? Então estamos caminhando já para o fim desse estudo e eu espero que você esteja aí aprendendo bastante, né, com ele. Que você possa aí dar o seu joinha, você possa, né, encaminhar esse vídeo para os seus amigos, seus contatos, que você possa dar aí, se inscrever também, se ainda não é inscrito em nosso canal. Vai nos ajudar muito, né? Vai nos ajudar a espalhar aí o conhecimento revelado da palavra de Deus, né? O que é muito importante. Não basta ler, precisa ler e entender. E não só ler e entender, mas praticar também. Então vamos lá hoje, começando a falar sobre os termos da nova aliança. Todas as demais alianças, né, que sejam elas revogáveis ou irrevogáveis, têm certos termos, né, da nova aliança. E como uma aliança de graça, a maior dependência é da fé. Deus, em sua graça, livremente proveu esta aliança de redenção, mas a graça não exclui o estabelecimento de certos termos pelos quais esta redenção é recebida. Ainda que esta aliança seja irrevogável, não é incondicional. O ser humano deve voluntariamente receber o que graciosamente tem sido dado. Todas as nossas afirmações estão baseadas em textos bíblicos e todos eles estão registrados na apostila. Não vou lê-los porque se tornaria aqui muito cansativo e também tomaria muito tempo. Então esta parte fica aí para você. E adquira a apostila, né? Os que são da CCA, só procurar na livraria da CCA. Você que é de fora, entre em contato conosco ou venha até a CCA num dia de celebração, por exemplo, domingo às 10 horas, e você pode adquirir ali na livraria também. Arrependimento de pecados. Então, esse é um dos termos da nova aliança. Quando Adão pecou, estava rejeitando a aliança que Deus fez com ele. Para restaurar o relacionamento de aliança, o ser humano deve responder à iniciativa da aliança de Deus, né? Dando as costas ou voltando-se dos pecados, a postura de aceitação e obediência à aliança divina. Ou seja, a pessoa está andando em direção ao erro, à desobediência, à ignorância, aí ela tem uma tomada de consciência, ou numa palavra bem popular, cai a ficha, e aí ela se convence e muda de posição, muda de prática, muda de estilo de vida para um encontro com Deus, um relacionamento com Deus através de aliança. Nós só podemos nos relacionar com Deus através de aliança. E aí, quando acontece o arrependimento, há uma mudança. Arrependimento fala diretamente de mudança. Mudança de pensamento ou mente, mudança de sentimentos, mudança de atitudes. Então, é uma mudança radical que a pessoa passa e ela volta-se para Deus, numa disposição de fé e de obediência a Ele.
Isso se chama arrependimento. Esse primeiro mandamento, ordem de se arrepender aí no Evangelho, é o passo inicial para o ser humano se voltar para o relacionamento de aliança com Deus. Precisa se arrepender de andar independente, solto por conta própria, autossuficiente, né? E reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus e voltar-se para Ele. O arrependimento genuíno, porque falso arrependimento não produz mudança, é operado aí pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mais o Espírito Santo atuando, né, em cima dessa palavra. E isso então é evidenciado por um pesar, uma tristeza segundo Deus. Não como que eu digo, remorso. Judas errou e sofreu um remorso, mas ele se suicidou depois. Pedro errou também, mas ele se arrependeu e resgatou, reconciliou-se com Deus e andou na presença do Senhor até o final dos seus dias aqui na terra e hoje está na eternidade, ok? Então, esse pesar é um sentimento, né? Por que eu não me dei conta disso antes? Entende? E por fé, então, pede aí perdão a Deus, né? E recebe o seu perdão. Outro termo obrigatório na nova aliança é fé. Fé. Qualquer aliança feita requer fé, confiança e concordância com os termos da aliança ou as palavras da aliança. Os recipientes ou os que recebem, os que receberam as alianças anteriores eram pessoas de fé. Abraão não foi chamado pai da fé? Porque ele creu. Ainda que no Novo Testamento o arrependimento é o passo inicial, a fé se torna o canal através do qual os benefícios da aliança são recebidos. Fé é a atitude na qual a aliança precisa ser mantida. Cristo é a nova aliança personificada. E o estar em Cristo pela fé nele é estar em aliança com Deus. Então, como você entra em relacionamento de aliança na nova aliança? Pela fé em Jesus Cristo. Obediência é outro termo, também da nova aliança. A obediência, ela é ativa em relação aos termos da nova aliança. No ensino da nova aliança, Jesus estabelece muitas condições. Isto pode ser comprovado pela frequência, né, com que ele usa a palavra se, ligadas às promessas da nova aliança. E através da nova aliança, Jesus é o autor da eterna salvação para aqueles que o obedecem. Ainda que o crente da nova aliança não esteja sob a lei de Moisés, ele está sob a lei de Cristo. A antiga aliança requeria a obediência legal aos seus mandamentos, mas a nova aliança requer obediência de amor aos mandamentos de Jesus. Então, quem ama, obedece.
Aquele que obedece na nova aliança obedece porque ama. A antiga aliança estabelecia um padrão externo e requeria completa e estrita obediência para que a graça, o favor, o presente de Deus, a bênção fosse outorgada. A nova aliança transmite um padrão interno, aqui do coração, tanto quanto a graça de ser capaz de obedecê-la. Se pede obediência, também confere capacitação para obedecer. Jesus deu numerosos mandamentos, alguns dos quais nós vamos citar, ok? E os textos estão todos lá na apostila. O primeiro mandamento de amar a Deus. O segundo mandamento de amar o próximo, o mandamento de testemunhar, o mandamento da justiça, o mandamento da reconciliação, o mandamento contra o adultério e o divórcio, mandamento contra o juramento, contra a retaliação, contra os inimigos, ou sobre os inimigos, sobre a perfeição, o mandamento sobre esmolas, sobre oração, sobre perdão, sobre jejum, sobre valores, sobre crítica, os mandamentos sobre discrição, sobre pedidos, sobre consideração, mandamentos sobre autodisciplina, mandamentos sobre caráter e ministério, sobre obediência, sobre comunhão, o mandamento sobre o se batizar nas águas é o mandamento sobre evangelho, o mandamento sobre o Espírito Santo. Os mandamentos de Jesus são sintetizados na palavra amor. Enquanto a salvação é pela graça por meio da fé, o crente da nova aliança que ama Jesus obedecerá aos seus mandamentos. O juramento da nova aliança. Como as alianças noética, abraâmica e davídica foram confirmadas com juramento, assim também a nova aliança. O juramento desta aliança é focalizado no sacerdócio de Cristo, porque as alianças abraâmica e davídica eram preparatórias para a nova aliança. Seu sacerdócio reinado encontra seu cumprimento em Jesus. A carta aos Hebreus indica que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, pelo fato de que vive no poder de uma vida sem fim, como está em Hebreus 7. Portanto, este juramento de um sacerdócio imutável foi dado profeticamente no Antigo Testamento e é cumprido na pessoa de Cristo. É este sacerdócio eterno de Cristo que cumpre e abole o sacerdócio araônico da aliança mosaica e torna a nova aliança irrevogável. O livro da nova aliança. Todo o Novo Testamento, com seus 27 livros, contém os elementos da nova aliança feita por Cristo. Para simplificar, podemos dizer, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e João, temos as palavras e o sacrifício da aliança. No livro de Atos dos Apóstolos, temos o sinal e o selo da nova aliança. Nas cartas, temos o santuário da nova aliança.
E no livro de Apocalipse temos a consumação e realização da nova aliança. Por isso que eu digo sempre, né, que nós devemos, claro, ler, estudar a Bíblia toda, mas nós, como igreja que estamos na nova aliança, muito maior ênfase no Novo Testamento, onde está aí os termos da nova aliança. Todo o Novo Testamento registra os termos da nova aliança. Agora vamos olhar para o sangue da nova aliança. Isso fala do sacrifício, né, da nova aliança. Primeiro, o cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício da nova aliança cumpre os sacrifícios das outras alianças. Não somente é o supremo sacrifício, mas também é o único sacrifício que pode purificar o pecado do ser humano. Todos os demais apontavam meramente por antecipação para aquele sacrifício feito uma vez por todas pelo pecado. E este foi feito por Jesus. Segundo, o corpo e o sangue de Jesus. No estudo do sistema sacrificial do Antigo Testamento dado aos israelitas, ilustra como Deus é minucioso quando se trata de detalhes sobre o corpo e o sangue das vítimas. O corpo da oferta queimada tinha que ser totalmente consumido no altar. Claro, era sempre de animais. O sangue deveria ser aspergido de acordo com a ordem de Deus. Também o corpo e o sangue das ofertas pelo pecado de transgressões eram manejados conforme a ordenança divina. O mesmo era verdade com respeito aos sacrifícios do dia da expiação, ou Yom Kippur. O sacrifício da novilha vermelha, os sacrifícios das festas, né? Que o Senhor deu ao povo de Israel. Tudo isso aponta e encontra seu cumprimento no que pertence ao corpo e ao sangue da nova aliança, ou seja, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios das alianças do Antigo Testamento tipificavam o perfeito e único sacrifício de Jesus, apontavam para o sacrifício de Jesus. Todos os corpos e sangue, né, sacrificados nas alianças anteriores profetizavam de Cristo, que é a nova aliança personificada. O escritor da carta aos Hebreus dedica 2 capítulos para falar sobre o corpo e o sangue de Jesus apresentado no céu por nós. Espero que isso chame sua atenção. Em Hebreus 9, fala sobre o sangue, enquanto que no capítulo 10 de Hebreus aborda sobre o corpo. Ambos os capítulos mostram sua supremacia sobre os corpos e sangue dos animais oferecidos nas alianças anteriores. Os inúmeros sacrifícios do Antigo Testamento não se comparavam com o único, perfeito e completo sacrifício de Jesus. A evidência desse sacrifício está no céu. O corpo e sangue de Jesus são incorruptíveis e, portanto, eternos.
Esta é a evidência eterna da nossa salvação. Está lá, no céu. Está sendo demonstrado, está lá presente no céu, falando a nosso favor. Jesus, na nova aliança, não entraria no céu sem sangue, como Arão, na antiga aliança, não ousou entrar no santuário terreno sem o sangue do sacrifício. Este era o sangue do sacrifício que fazia expiação pela alma humana. Hoje, quando Deus vê o sangue da expiação, é que ele aceita o crente em Cristo Jesus. Veja, Deus opera por legalidade. O corpo e sangue de Jesus não pereceram em Jerusalém, nem entraram em putrefação. Eles estão no céu falando por nós agora, porque foram aceitos pelo Pai como a base do ministério intercessório e mediador do Senhor Jesus Cristo. Vejamos algumas verdades sobre o sacrifício da nova aliança e o corpo e sangue santos de Jesus. O seu corpo, o corpo de Jesus na terra, é o resultado de sua encarnação miraculosa. Seu corpo gerado no ventre de uma virgem, Maria, pelo poder do Espírito Santo aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Seu corpo no céu é o resultado de sua glorificação e não está mais sujeito a fraqueza, dor, cansaço, doença ou morte. Seu corpo no céu é a segurança de nossa entrada lá. Seu corpo no céu é a eterna evidência de seu perfeito sacrifício, pois ainda tem as marcas dos cravos em suas mãos, pés e no lado onde ele foi perfurado. Em seu corpo glorificado. Veja, mesmo sendo um corpo glorificado, ainda traz as marcas do sacrifício. Seu corpo no céu é a garantia de que os santos ressuscitarão e serão glorificados. Seu corpo é o santuário dos primeiros frutos da colheita da ressurreição e dos redimidos imortalizados. Seu corpo gerado na terra foi levado para o céu, transcendendo as leis naturais, movendo-se em leis mais elevadas e espirituais. Os santos da igreja também terão corpos como os de Cristo e que são adaptados para viver nas esferas celestiais por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Seu corpo, uma vez sacrificado pelos pecados dos seres humanos no sacrifício da nova aliança, cumpre e abole os sacrifícios das alianças anteriores. Seu sacrifício como Cordeiro de Deus estará sempre em vigor diante do trono de Deus. A cruz foi o altar sobre o qual Jesus foi sacrificado. Seu sangue. O sangue de Cristo é o mais santo e precioso. Além de ser o único agente purificador para o pecado no universo, é sangue divino. Esse sangue é muito mais valioso do que o sangue dos animais, do que o sangue de um ser humano pecador,
porque ele carrega a vida de Deus. Este sangue clama diante de Deus em nosso favor. Todos os verdadeiros cristãos têm fé no sangue de Jesus que foi derramado na terra lá no Calvário, há 2000 anos atrás, mas que agora está no céu falando em nosso favor. Listamos alguns benefícios que o cristão recebe por causa do sangue da nova aliança. Purificação do pecado pelo sangue. Justificação disponível pelo sangue. Redenção através do sangue. Reconciliação através do sangue. Paz com Deus através do sangue. Consciência purificada através do sangue. Esse sangue de Jesus vertido lá na cruz e que hoje está lá na glória. Santificação pelo sangue, relacionamento de aliança através do sangue. Somos reis e sacerdotes para Deus através do sangue. Vitória sobre Satanás através do sangue. Vida eterna através do sangue. Alcançamos perfeição pelo poder do sangue de Jesus. Tudo quanto o cristão recebe de Deus através de Cristo é por causa da eficácia do sangue de Jesus na nova aliança, o qual está no céu diante do trono do Pai. Teologicamente, o sacrifício de Cristo fala como uma expiação, uma propiciação, uma redenção, um resgate e uma reconciliação. Todas estas palavras juntas constituem a completa verdade da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Na expiação, o Cristo sem pecado tomou os nossos pecados e iniquidades sobre si e recebeu a ira da justiça de um Deus santo, justo, e recebeu a sentença aí, do pecado que era a morte. Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, foi julgado, condenado, martirizado na cruz do Calvário, tudo para o cumprimento de um plano de redenção, em contraste com os sacrifícios dos animais das alianças anteriores, que eram involuntários. Os animais não morriam por vontade própria, mas involuntariamente, e na nova aliança esse sacrifício foi voluntário, foi pela própria vontade do Senhor Jesus de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa compreender isso cada vez mais profundamente, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar o seu modo de ser e de viver aqui na terra. Amém.